O milionário retorna antes do previsto ao seu lar, exausto de uma longa viagem de negócios que parecia interminável. Ricardo Walker girou a chave na fechadura da imponente porta de carvalho, esperando ser recebido pelo silêncio sepulcral que havia se tornado a trilha sonora de sua vida nos últimos meses. Contudo, em vez do eco vazio de seus próprios passos no mármore polido e frio, algo diferente e inesperado flutuou pelo ar, um som que ele não ouvia há uma eternidade. Eram risos infantis, cristalinos e genuinamente felizes, que o guiaram como um farol até a sala de estar. Espiando discretamente pela fresta da porta, o que ele presenciou o fez derramar lágrimas silenciosas, uma mistura avassaladora de choque e alívio profundo. Lá estava Clara, a nova governanta, sentada no chão com seus filhos Miguel e Sofia, e uma suave asterisco por melodia puro preenchia o ambiente, trazendo vida àquela casa que parecia ter esquecido como respirar. Canta de novo, Clara. Por favor, canta aquela parte do passarinho, o que aprende a voar. A pequena Sofia pediu, com os olhinhos brilhando de uma forma que Ricardo não via desde a morte de sua esposa, um brilho puro de encanto infantil. A menina agarrava um lápis de cor vermelho com força, mas sua atenção estava totalmente voltada para a mulher sentada entre ela e seu irmão. Miguel, geralmente tão quieto e retraído em seu próprio mundo de silêncio, também tinha um pequeno e raro sorriso nos lábios, enquanto desenhava o que parecia ser um sol vibrante em uma folha de papel. Clara sorriu de volta para eles, um sorriso que aquecia o ambiente mais do que qualquer lareira. Claro, meu anjo. Mas só mais uma vez, está bem? Depois precisamos guardar todo o material antes do jantar, para o seu pai encontrar tudo em ordem, respondeu ela com uma voz doce e paciente, que era um bálsamo para a alma ferida daquela casa. Ricardo recuou para a sombra do corredor, sentindo o peito apertar com uma emoção que quase não reconhecia mais. Era uma pontada de esperança, a LG, o que ele havia banido de sua existência, por acreditar que não merecia. Ele era um homem acostumado a controlar tudo, desde os números de seus investimentos imobiliários, até a simetria dos talheres na mesa de jantar. Sua vida era uma equação precisa, onde a dor da perda fora isolada com uma rotina rígida e uma distância emocional calculada de seus próprios filhos. O luto havia se transformado em uma ordem silenciosa e eficiente, uma fortaleza contra o caos dos sentimentos que ele não sabia como gerenciar. Aquela cena de pura e despretensiosa felicidade era uma variável que ele não havia previsto em seus cálculos. Era uma desordem bem-vinda, e ele se viu completamente desarmado, incapaz de reagir. Sua voz é tão quentinha, Clara. É como um abraço de mãe, sussurrou Miguel, sem tirar os olhos de seu desenho, como se fosse um segredo precioso, que precisava ser dito em voz alta para se tornar real. O comentário atingiu Ricardo como uma flecha, perfurando a armadura que ele vestia todos os dias, e o forçando a confrontar a profundidade da ferida de seus filhos. Clara apenas afagou os cabelos do menino, sem dizer uma palavra, mas seu gesto continha todo o conforto que ele precisava. Ela entendia a dimensão daquela ausência, pois também carregava suas próprias perdas silenciosas. Naquele instante, não era a governanta e as crianças do patrão. Eram 3 almas se curando juntas no chão frio de uma sala de estar luxuosa, usando apenas lápis de cor e uma canção simples como o mais poderoso dos remédios que dinheiro algum poderia comprar. A mansão Walker era um monumento ao sucesso de Ricardo, com suas paredes de mármore importado e obras de arte caríssimas que não traziam calor algum. Cada objeto tinha seu lugar designado, cada corredor ecoava a solidão de uma riqueza que não preenchia o vazio deixado pela perda de Helena. Os brinquedos mais modernos e caros acumulavam uma fina camada de poeira em prateleiras, intocados, como se pertencessem a um museu da infância, não a um lar, vibrante e cheio de vida. A chegada de Clara, com sua simplicidade e seu sorriso fácil, era um contraste gritante com toda aquela opulência fria e sem alma.
Ela não trazia consigo posses, mas carregava uma riqueza muito mais valiosa em seu coração, uma que o dinheiro de Ricardo jamais poderia comprar. Ela estava, aos poucos, transformando aquele castelo de tristeza em um verdadeiro refúgio de paz. Vinda de uma vida simples, onde o afeto era a principal moeda de troca, Clara via em Miguel e Sofia um reflexo de sua própria necessidade de conexão humana. Aos 58 anos, seu rosto era marcado por linhas que contavam histórias de dificuldades e resiliência, mas seus olhos ainda brilhavam com uma bondade inabalável. Para ela, o luxo da mansão era indiferente. Seu foco estava nos 2 pequenos corações que precisavam de cuidado e atenção para voltarem a bater com alegria. Ela limpava, cozinhava e organizava com uma eficiência impecável, mas seu verdadeiro trabalho começava quando as obrigações formais terminavam. Era nesses momentos que a mágica acontecia, reconstruindo um lar com a argamassa do carinho. Mas o que ela não percebia era que sua luz estava incomodando profundamente as sombras que ali habitavam. Daquela mesma tarde, a campainha tocou com uma insistência que quebrou o encanto daquele momento. Era Berta Walker, a irmã de Ricardo. Uma mulher de postura impecável e olhar cortante, que entrou na mansão como um vento gelado de inverno, trazendo consigo uma aura de desaprovação. Seus olhos imediatamente pousaram na cena da sala de estar e seu rosto se contorceu em uma expressão de desprezo mal disfarçado. Para Berta, aquilo não era um sinal de cura, mas de desordem e uma inaceitável quebra de protocolo. A alegria das crianças não a comoveu nem um pouco, ao contrário, pareceu ofendê-la profundamente em seus valores rígidos. Ela se aproximou de Ricardo com passos firmes, seu perfume caro se misturando ao cheiro de biscoitos recém-assados que vinha da cozinha, um aroma que ela detestava por considerá-lo vulgar. "Ricardo, o que esta mulher está fazendo no chão da sua sala de estar?" Berta perguntou com a voz baixa e sibilante, como se a simples presença de Clara fosse uma ofensa à pessoa, e um ataque à memória da falecida cunhada. Isso é completamente inadequado e vulgar. Ela é uma empregada, não uma animadora de festas infantis ou uma parente próxima para ter tamanha intimidade. Ricardo, ainda sob o efeito da emoção que sentira, demorou a processar a acidez nas palavras da irmã. Ele olhou para os rostos sorridentes de seus filhos, e depois para a expressão gélida e reprovadora de Berta. Eles estavam felizes, Berta. "Eu não os vi assim há muito tempo", ele respondeu, a voz um pouco vacilante, quase como uma desculpa. Berta apenas ergueu uma sobrancelha, seu olhar frio passando de Ricardo para Clara, como se ela fosse um inseto insignificante. Clara, percebendo a tensão insuportável que se instalara no ar, levantou-se rapidamente, alisando seu avental como se pudesse apagar qualquer vestígio daquela desordem feliz. "Senhora Walker, boa tarde, as crianças e eu estávamos apenas terminando uma atividade de desenho", disse ela, com a voz calma, mas com uma postura submissa que Berta exigia de todos ao seu redor. Ela sabia qual era o seu lugar, e a irmã de seu patrão fazia questão de lembrá-la disso sempre que tinha oportunidade. As crianças, sentindo a mudança abrupta no ambiente, ficaram em silêncio, seus sorrisos desaparecendo como se nunca tivessem existido. A alegria frágil que haviam construído naquela tarde, foi estilhaçada pela chegada de Berta. A mansão voltava a ser um lugar frio, onde as emoções deviam ser contidas e devidamente escondidas. A atividade, o lugar de atividades, é no quarto de brinquedos, não na sala de visitas, onde recebemos pessoas importantes. E o seu lugar, senhora, é garantindo que a casa esteja em ordem, não rolando no chão como uma qualquer, retrucou Berta, com um desprezo que pingava de cada palavra. Ela se virou para Ricardo, ignorando completamente a presença de Clara, como se ela fosse invisível. "Você precisa impor limites, Ricardo. Essa mulher está confundindo as coisas. Daqui a pouco ela vai pensar que
Faz parte da família e querer dar opiniões sobre tudo. É perigoso dar tanta liberdade pra gente desse tipo, que sempre tem segundas intenções. As palavras de Berta eram como pequenas agulhas venenosas, plantando sementes de dúvida e medo na mente de Ricardo, que começava a vacilar. Esta história te comove? Deixe seu like e se inscreva. Continuamos. Pouco tempo depois, outro visitante chegou, como se tivesse sido convocado por uma força invisível. O Dr. Elias Vega, o psicólogo infantil que Ricardo havia contratado. Um homem de aparência séria, com um discurso polido e cheio de termos técnicos, ele via a recuperação das crianças como um projeto profissional, não uma jornada de cura. Ao ser informado por Berta sobre a atividade de Clara, seu rosto se fechou em uma máscara de reprovação profissional. Ele entrou na sala de estar com a autoridade de um especialista, seus olhos analisando a cena com um distanciamento clínico. Para ele, a intervenção de Clara não era um ato de carinho, mas uma interferência amadora em seu tratamento cuidadosamente planejado e, acima de tudo, muito lucrativo. Aquela simples mulher estava ameaçando seus métodos e sua autoridade. Senhor Walker, preciso ter uma conversa séria com o senhor, em particular, disse Dr. Vega, ajustando seus óculos de aro fino com um gesto ensaiado. A estabilidade emocional de Miguel e Sofia depende de uma rotina estruturada e de um ambiente controlado. Canções improvisadas e atividades não supervisionadas por um profissional podem criar uma falsa sensação de segurança, minando o trabalho terapêutico que estamos fazendo com tanto cuidado. Ele falava com a convicção de quem acredita que a emoção humana pode ser gerenciada como uma planilha de Excel, sem margem para erros ou improvisos. A influência de pessoas sem treinamento adequado pode ser extremamente prejudicial a longo prazo, criando dependências emocionais insalubres, completou, lançando um olhar significativo e frio na direção de Clara, que se encolheu sob o peso da acusação. Ricardo se sentiu encurralado entre a alegria genuína que vira nos olhos de seus filhos, e as advertências profissionais de sua irmã e do psicólogo. Ele era um homem de lógica e resultados, não de sentimentos. Berta falava de status e decoro, Dr. Vega falava de ciência e método. Ambos apelavam para a parte de Ricardo que entendia o mundo através de regras e estruturas, a mesma parte que o tornara um milionário implacável no mundo dos negócios. O calor que ele sentiu ao ver seus filhos sorrindo começou a parecer algo perigoso, uma anomalia que precisava ser corrigida e controlada para o bem de todos. A dúvida se instalou em seu coração como uma erva daninha, sufocando a pequena semente de esperança que havia brotado. Estaria ele sendo um pai irresponsável ao permitir tanto poder a uma simples governanta? Clara, por sua vez, sentiu o peso daqueles olhares sobre ela, julgando cada gesto seu com uma frieza cortante. Ela não tinha diplomas na parede, nem um sobrenome importante para defendê-la. Sua única qualificação era um coração que transbordava de amor e a sabedoria que a vida lhe dera nas batalhas mais duras. Ela se retirou para a cozinha em silêncio, sentindo-se pequena e inadequada, uma intrusa naquele mundo de riqueza e aparências onde ela não pertencia. De lá, ouviu os murmúrios da conversa na sala. Ela é uma oportunista. Está tentando ocupar um lugar que não é dela, dizia a voz venenosa de Berta. Precisamos limitar seu acesso às crianças fora do horário de suas tarefas básicas, acrescentava Dr. Vega, com sua autoridade profissional. Naquela noite, enquanto colocava as crianças para dormir tentando esconder sua própria tristeza e o sentimento de derrota, Sofia lhe entregou um desenho. Era um retrato de 3 figuras de mãos dadas sob um sol sorridente. Ela, Miguel e Clara. É a nossa família feliz, disse a menina, com a inocência que só uma criança de 5 anos possui, sem saber o poder devastador daquelas palavras. Clara sentiu as lágrimas arderem em seus sanos olhos, mas a segurou com força para não desabar na frente da pequena. Ela abraçou a menina, sabendo que aquele simples pedaço de papel
era a prova mais poderosa de que ela estava fazendo a coisa certa, apesar de tudo. Aquela era sua verdade, e era por ela que precisava encontrar forças para continuar lutando contra a escuridão que a cercava por todos os lados. Alguns dias depois, a influência positiva de Clara se tornou ainda mais visível e inegável para quem quisesse vereador. Desenhos coloridos começaram a aparecer magicamente na geladeira da cozinha e na sala de jogos, que antes era um espaço estéril e sem vida, como um cômodo de hotel. Eram desenhos vibrantes, cheios de sóis, flores e figuras sorridentes, a maioria retratando cenas felizes com Clara no centro de tudo. Miguel, que antes mal falava uma frase completa, agora contava pequenas histórias sobre o que havia desenhado com um entusiasmo contagiante. Este é o dia em que a Clara nos ensinou a fazer biscoitos de estrelas, explico, ele a Ricardo uma noite, apontando para uma das folhas. Era uma prova concreta e irrefutável da transformação que estava acontecendo bem debaixo de seu teto. A música também se tornou uma presença constante e curativa naquela casa silenciosa. As crianças, especialmente Sofia, começaram a cantarolar a canção que Clara lhes ensinara sobre o passarinho que aprende a voar. A melodia suave ecoava pelos corredores da mansão em momentos inesperados, como um pequeno riacho de alegria correndo por um deserto de silêncio e dor. Ricardo a ouvia de seu escritório, e seu coração se dividia entre a esperança e o medo. Berta a ouvia durante suas visitas indesejadas, e seu rosto se contorcia de raiva contida. Era uma canção que não pertencia ao repertório infantil comum, uma melodia antiga e doce que só Clara poderia ter ensinado. Era a sua marca, a assinatura invisível de seu amor e cuidado que se espalhava pela casa. Berta, no entanto, via cada uma dessas provas como uma arma para sua teoria conspiratória, uma confirmação de suas piores suspeitas. Está vendo, Ricardo? Ela está se infiltrando em tudo, como uma praga silenciosa, disse ela, durante um almoço tenso na sala de jantar. Primeiro os desenhos, agora a música. Ela está criando um mundo particular com eles, um mundo do qual você não faz parte e nunca fará. Ela quer substituí-lo em seus corações, quer tomar o controle emocional da sua casa para seus próprios fins. Suas palavras eram venenosas, calculadas para atingir o ponto mais vulnerável de Ricardo, sua culpa como pai ausente e sua necessidade de controle absoluto. Berta estava tecendo uma teia de desconfiança ao redor de Clara, usando o amor como veneno. Pressionado por todos os lados, Ricardo se sentia cada vez mais confuso e impotente, perdido em um labirinto de emoções conflitantes. Ele via a melhora inegável em seus filhos, mas temia as consequências que Berta e Dr. Vega pintavam com cores tão sombrias e alarmantes. Ele decidiu que precisava tomar uma atitude, estabelecer regras claras para evitar que a situação saísse de seu controle, como tudo em sua vida. Ele não queria apagar os sorrisos de seus filhos, mas também não podia ignorar os alertas sobre uma possível manipulação emocional. Sua mente, treinada para negócios, buscava uma solução lógica para um problema que era puramente do coração. Ele precisava de ordem, mesmo que o preço dessa ordem fosse a felicidade recém-descoberta de seus filhos. Naquela noite, Berta fez sua jogada final. Ela encontrou Ricardo em seu escritório, com uma expressão séria e determinada, como uma general antes da batalha. Você precisa ter uma conversa definitiva com ela, Ricardo. Pelo bem de todos, especialmente das crianças, ela insistiu com uma voz firme e calculada. Deixe claro que o trabalho dela tem limites. Que a afeição dela é apreciada, mas que as decisões sobre a educação e o bem-estar dos seus filhos pertencem a você, à família e aos profissionais que contratamos para isso. Ela estava apresentando aquilo não como uma sugestão, mas como uma ordem disfarçada de conselho fraternal. Ricardo, exausto e sobrecarregado, finalmente cedeu. A decisão estava tomada, mas seu coração estava pesado. Seria aquele o fim daquela felicidade?
No dia seguinte, a conversa aconteceu na frieza do escritório de Ricardo. Ele sem jeito tentou transmitir as novas regras. Clara, aprecio tudo que tem feito, mas a partir de agora, as atividades com as crianças se devem seguir um cronograma aprovado pelo Dr. Vega. E as decisões familiares, bem, elas são da família, disse ele, evitando o olhar dela. Clara sentiu a pontada da humilhação. Senhor, seu lugar é na cozinha, não nas decisões familiares, era o que ele dizia nas entrelinhas. Ela apenas assentiu, a dignidade sendo sua única armadura contra a dor. A porta se fechou para ela, não apenas a do escritório, mas a porta para o coração daquela família que ela estava tentando curar. A ordem de Ricardo fora restabelecida, mas a que custo? A casa voltou a ficar mais silenciosa. A nova rotina era uma prisão disfarçada de cuidado profissional. Clara só podia interagir com as crianças durante as refeições e para ajudá-las com tarefas domésticas. Os momentos de desenho, as canções no jardim, tudo foi proibido. Dr. Vega implementou sessões de terapia silenciosas e atividades de expressão controlada, que deixavam Miguel e Sofia ainda mais apáticos e tristes. A luz que havia começado a brilhar nos olhos deles se apagou novamente, substituída por uma confusão dolorosa. Eles não entendiam por que a fonte de sua alegria havia sido subitamente cortada, e o pai, que antes parecia estar se aproximando, agora estava mais distante do que nunca. A mansão Walker havia se tornado um laboratório frio, e as crianças eram os objetos de um experimento cruel. Para piorar a situação, Berta intensificou sua campanha de humilhação. Em um sábado, Clara foi ao supermercado do bairro para comprar ingredientes frescos para o jantar. Ela avistou Berta no corredor de laticínios e, por um instante, pensou em cumprimentá-la, na esperança de um mínimo de cordialidade. "Boa tarde, Sra. Walker", disse Clara com um sorriso tímido. Berta olhou para ela como se fosse um fantasma, cruzou os braços com desdém e virou a cara ostensivamente, continuando a empurrar seu carrinho como se Clara não existisse. A humilhação pública, na frente de outros clientes, foi como um tapa no rosto. Clara sentiu o rosto queimar, de vergonha, percebendo que, para aquela mulher, ela seria sempre invisível, uma serviçal que não merecia nem mesmo um aceno de cabeça. Enquanto isso, sem que ninguém soubesse, Clara guardava um segredo em seu modesto quarto nos fundos da mansão. Em um velho porta-joias de madeira, ela mantinha uma partitura amarelada, escrita à mão. Era a canção do passarinho, a mesma que ela usava para acalmar as crianças, uma lembrança de sua própria juventude e de sua mãe. Aquela canção era seu tesouro mais precioso, a âncora de sua própria resiliência. Às vezes, à noite, quando a solidão daquela casa se tornava insuportável, ela abria a caixinha e passava os dedos sobre as notas musicais, cantando baixinho para si mesma. Era um ritual silencioso que a conectava a um passado de amor e a fortalecia para enfrentar o presente de frieza e desprezo. O que ela não sabia era que aquele pequeno pedaço de papel continha a chave para mudar tudo. Ricardo, por sua vez, não encontrava paz. A ordem que ele impôs não lhe trouxe o alívio esperado. Pelo contrário, o silêncio que retornou à mansão era agora mais pesado, mais acusador. Ele via a tristeza nos olhos de seus filhos e sentia um nó na garganta. Uma noite, passando pelo corredor do quarto de Clara, ele ouviu um som quase inaudível. Era a canção. Ele parou, o coração batendo mais forte, e escutou a voz suave dela cantando para si mesma. Aquele som, mesmo sussurrado, atravessou as paredes e o atingiu com a força de uma revelação. Aquela não era uma canção de manipulação, era uma oração, um lamento, a mais pura expressão de uma alma boa. E naquele momento, ele sentiu uma pontada de algo que não lembrava. A esperança de ter cometido um erro terrível. A semente da dúvida sobre as intenções de Berta começou a germinar. Ricardo lembrou-se de um detalhe que havia ignorado.
Sua falecida esposa, Helena, costumava cantarolar uma canção parecida quando estava pensativa. Ele nunca havia prestado muita atenção, sempre ocupado demais com seu trabalho. Seria possível? Seria a mesma canção? A possibilidade o assombrou. Ele começou a observar Clara de longe, não com a desconfiança que Berta lhe instigara, mas com uma curiosidade nova e desesperada. Ele notou a maneira como ela olhava para as crianças, um olhar que não podia ser fingido. Era o mesmo olhar que Helena tinha. A armadura de Ricardo começou a rachar, revelando a confusão e o arrependimento que se escondiam por baixo. Mas como ele poderia descobrir a verdade? Em meio a toda a crescente tensão, uma circular colorida da escola chegou, cuidadosamente dobrada dentro da mochila das crianças. O papel anunciava o evento anual de talentos, um palco modesto, mas que se abria para os alunos mostrarem suas mais diversas habilidades. Para a maioria das famílias, era apenas uma atividade extracurricular, um evento para encher a agenda. Mas para Miguel e Sofia, aquele simples pedaço de papel tornou-se uma ideia luminosa, uma oportunidade única e arriscada de mostrar ao pai o que haviam aprendido com Clara em segredo. Eles queriam trazer a música de volta para a vida dele de uma forma que ele não pudesse mais ignorar. Nós poderíamos cantar, Miguel. Poderíamos cantar a nossa música, sussurrou Sofia, com os olhos pequenos brilhando com a pura empolgação daquela ideia perigosa e maravilhosa. A decisão firmada foi um pacto secreto selado entre os dois irmãos, um plano delicado para resgatar a felicidade que sentiam ter sido roubada de sua casa. Eles sabiam, perfeitamente, que seria uma atitude arriscada, que enfrentariam a fúria da tia Berta e a fria desaprovação do Dr. Vega, mas a semente de esperança que Clara havia plantado neles já era muito mais forte do que qualquer medo. Eles a procuraram no jardim, o único lugar onde ainda se sentiam livres das regras impostas. Com os rostos repletos de um novo propósito, eles finalmente apresentaram seu plano. Clara, você nos ajuda a ensaiar para o show de talentos da escola? Queremos cantar a música do passarinho para o papai, pediu Miguel, com a voz surpreendentemente firme. Clara olhou para eles e seu coração se encheu de um amor protetor e um medo profundo. Sua hesitação durou apenas um instante, um momento em que o mundo pareceu parar de girar. Ao ver a esperança inabalável nos olhos deles, a mesma esperança que ela sentia que estava perdendo dentro de si, ela soube o que precisava fazer. Negar aquele pedido seria trair a memória da mãe deles, trair a si mesma e a tudo que acreditava ser correto. Seria simplesmente deixar que a crueldade de Berta e a frieza daquela mansão vencessem. Sim, claro que eu ajudo vocês, disse ela, a voz embargada pela emoção, mas firme como uma rocha. Ela se ajoelhou para olhá-los nos olhos, segurando suas mãos pequenas. Se é o que o coração de vocês deseja, então vamos preparar a mais linda e corajosa asterisco para melodia, que aquele palco já ouviu em toda sua história. Uma pequena aliança de amor e música foi selada ali, pronta para desafiar o silêncio. O mais forte está por vir, fique até o final. Os ensaios se tornaram sua pequena rebelião secreta, conduzidos em sussurros no jardim, atrás de grandes arbustos, ou no quarto de brinquedos com a porta trancada, quando todos pensavam que estavam apenas brincando. Clara os ensinava a controlar a respiração, a encontrar a nota certa, mas, acima de tudo, a cantar com o coração. A música não está só na garganta, está aqui, dizia ela, apontando para o peito deles. Quando vocês cantarem, pensem em o que a canção significa para vocês. Pensem na mamãe, pensem na alegria. Eram lições que nenhum professor de música poderia dar, lições de vida disfarçadas de aula de canto. A cada dia, as vozes das crianças se tornavam mais fortes, mais afinadas, e a confiança florescia em seus pequenos corações como as rosas no jardim. Ricardo, sem saber do plano, notou uma mudança sutil em seus filhos.
Havia um brilho diferente em seus olhos, um segredo compartilhado que os unia. Ele os ouvia cochichando e rindo baixinho, e embora não soubesse o motivo, aquilo lhe trazia um alívio imenso. Ele confrontou o Dr. Vega sobre a apatia das crianças, e o psicólogo, pego de surpresa, inventou uma desculpa profissional. É uma fase de resistência ao tratamento, Sr. Walker, totalmente normal, precisamos ser firmes. Mas Ricardo não estava mais convencido. A lógica do médico não explicava o brilho nos olhos de seus filhos quando pensavam que ninguém estava olhando. Algo estava acontecendo naquela casa, algo que escapava ao controle de todos, e pela primeira vez, Ricardo torcia para que aquela desordem vencesse. Chegou o dia do evento. Ricardo concordou em ir, mais por obrigação do que por entusiasmo, levando consigo uma relutante Berta e um presunçoso Dr. Vega, que queria observar o comportamento das crianças em um ambiente social estressante. Eles não sabiam que Miguel e Sofia iriam se apresentar. As crianças haviam dito apenas que queriam assistir aos colegas. A surpresa seria sua arma secreta. Clara não poderia ir com eles, mas deu um último abraço apertado nos dois antes de saírem. Lembrem-se do que conversamos. Cantem com a alma. Estarei pensando em vocês a cada segundo, sussurrou ela, entregando a Sofia um pequeno lenço bordado para dar sorte. Ela os observou partir, o coração apertado de medo e esperança, rezando para que sua pequena revolução desse certo. O grande auditório da escola estava impregnado com um cheiro denso de poeira de palco e da ansiedade coletiva que emanava de pais e filhos. Ricardo Walker sentia-se um completo estranho naquele ambiente. Seu terno caro e sapatos italianos destoando do chão de linóleo gasto e das cadeiras de plástico. Ao seu lado, Berta mantinha uma expressão de puro tédio, como se estivesse sendo forçada a assistir a um espetáculo de quinta categoria. Dr. Elias Vega, sentado do outro lado, observava tudo com um ar clínico, fazendo anotações em um pequeno caderno. Para eles, aquele evento era uma obrigação social constrangedora. A atmosfera festiva e barulhenta do lugar apenas ressaltava o isolamento gelado que Ricardo sentia, um abismo entre o seu mundo de negócios e a simples realidade da vida escolar de seus filhos. Enquanto isso, quase invisível no fundo do salão, Clara havia encontrado um lugar discreto nas sombras, o coração batendo descompassado no peito a cada criança que subia ao palco. Ela não resistira e viera de ônibus, sem que ninguém soubesse. Não queria ser vista por Ricardo ou sua irmã, temendo que sua simples presença pudesse ser mal interpretada como uma afronta. Sua única intenção era oferecer apoio silencioso às duas pequenas almas que ela aprendera a amar como suas. Para Clara, aquele palco modesto, com suas cortinas de veludo puídas e iluminação improvisada, era o lugar mais importante do mundo naquele instante. Ele guardava a esperança frágil de Miguel e Sofia, a chance de eles recuperarem um pedaço da alegria que lhes fora roubada. O zumbido das conversas contrastava violentamente com o silêncio que reinava na mansão. A diretora da escola, uma senhora sorridente de óculos grossos, subiu ao palco para anunciar a próxima atração. E agora, com uma apresentação muito especial que eles prepararam com todo carinho, vamos receber os irmãos Miguel e Sofia Walker. Sua voz ecoou pelos alto-falantes com um entusiasmo genuíno. Uma salva de palmas educada percorreu a plateia. Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta, uma mistura estranha de orgulho e um medo paralisante. Ele viu seus filhos, tão pequenos e frágeis, caminharem de mãos dadas em direção ao centro do palco, os rostos pálidos sob a luz forte dos holofotes. Berta se inclinou e sussurrou em seu ouvido, com o veneno de sempre. Eu te avisei que isso seria uma péssima ideia, uma humilhação pública, a culpa é daquela mulher. Por um momento terrível, pareceu que a previsão sombria de Berta se tornaria realidade. As crianças pararam em frente ao microfone, completamente imóveis,
encarando o mar de rostos anônimos na plateia. O silêncio se tornou pesado, quase palpável, esticando-se por segundos que pareceram horas. Sofia olhou para Miguel, os olhos arregalados de pânico, e ele parecia igualmente perdido, a boca entreaberta, mas sem emitir som algum. O pianista da escola tocou suavemente as primeiras notas da música de acompanhamento, mas as crianças não reagiram. Elas estavam congeladas, prisioneiras do medo do palco, incapazes de se mover ou falar. O murmúrio na plateia começou a crescer, uma onda de pena e constrangimento que se espalhava pelo auditório. Aquele era o pior pesadelo de Ricardo se materializando. Ricardo sentiu o coração afundar no peito, uma dor física e aguda. Seus filhos expostos e vulneráveis, sofrendo em público por causa de uma decisão sua. Ele estava prestes a se levantar, a invadir o palco e tirá-los dali, para protegê-los daquele sofrimento, para acabar com aquele espetáculo de dor que ele mesmo permitira. O rosto de Berta ao seu lado era uma máscara de falsa compaixão que mal escondia um sorriso de triunfo. Veja o que ela fez com eles, Ricardo. Estão traumatizados, ela sibilou, aproveitando o momento para cravar ainda mais fundo a adaga da dúvida. Dr. Vega já fazia anotações frenéticas em seu caderno, provavelmente diagnosticando um novo trauma. Para Ricardo, aquele silêncio no palco era o som de seu fracasso como pai, ecoando para que todos ouvissem. Foi então que Miguel, em um último ato de desespero, varreu o auditório com os olhos, procurando por um único rosto na multidão, uma única âncora, em meio à tempestade de olhares. E ele o encontrou. Lá no fundo, quase escondida pela penumbra, estava Clara. Ela não parecia decepcionada ou irritada. Seu rosto estava sereno, e ela lhe ofereceu um sorriso pequeno mas incrivelmente poderoso, acompanhado por um aceno quase imperceptível com a cabeça. Não havia palavras, mas o gesto dizia tudo. Eu estou aqui. Eu acredito em vocês. Vocês conseguem. Aquele simples ato de fé silenciosa foi como um feixe de luz atravessando a escuridão, uma força invisível, que viajou por todo o auditório e alcançou o menino no palco, dissolvendo o gelo que paralisava suas veias e seu coração. A transformação foi instantânea. Miguel respirou fundo, uma lufada de ar que pareceu encher não apenas seus pulmões, mas sua alma. Ele apertou a mão de sua irmã com mais firmeza, transmitindo-lhe a coragem que acabara de receber. Sofia olhou para ele, viu a mudança em seus olhos, e por instinto confiou naquela nova força. Miguel se inclinou para o microfone, e sua voz, embora inicialmente trêmula, saiu surpreendentemente clara e alta. Ele não começou a cantar. Em vez disso ele falou, e suas palavras silenciaram completamente o burburinho da plateia. Boa noite. Esta canção não faz parte do show de talentos, ele começou, a voz ganhando firmeza a cada sílaba, como se estivesse se libertando de um peso enorme que o oprimia há anos, soltando as amarras do silêncio. Esta canção é um presente, continuou o menino, seus olhos agora fixos em um ponto no fundo do auditório, onde Clara estava. É para a pessoa que nos ensinou a cantar de novo, mesmo quando a gente tinha esquecido como se faz, Ia. A pessoa que nos lembrou que a nossa mamãe ainda canta dentro do nosso coração. O auditório prendeu a respiração coletivamente. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras de seu filho eram uma flecha de verdade pura, atravessando a névoa de mentiras e manipulações que Berta e o Dr. Vega haviam construído ao seu redor. Aquilo não era mais uma apresentação escolar. Era uma declaração. Era um testemunho. A plateia, que momentos antes estava inquieta, agora estava completamente cativada, sentindo que estava prestes a presenciar algo muito profundo. Então, eles começaram a cantar. Não houve sinal para o pianista, nenhum acompanhamento instrumental. Apenas as suas duas vozes infantis, puras e cristalinas, unindo-se em uma harmonia que parecia divina, preenchendo cada canto do auditório. A capela, eles entoaram a mais doce e comovente canção que aquele lugar já havia ouvido.
No instante em que a primeira nota flutuou pelo ar, Ricardo sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo, uma sensação avassaladora de reconhecimento. Ele conhecia aquela música. Era a mesma que ele ouvira Clara cantar para seus filhos naquele dia, a mesma que trouxera lágrimas aos seus olhos, e uma faísca de esperança ao seu coração endurecido. Berta tentou dizer algo, mas as palavras morreram em sua garganta, pois toda a atenção estava voltada para o palco. As palavras da música falavam sobre um passarinho que tinha medo de voar, cujas asas estavam pesadas de saudade, mas que encontrou em uma canção a coragem para se lançar ao céu azul. Cada verso, cada nota, parecia contar a história de seus próprios filhos, a história de sua família, a jornada da escuridão para a luz. A inocência de suas vozes, desprovida de qualquer artifício, transmitia uma verdade tão poderosa, que era impossível não se emocionar. Era a mais bela e dolorosa melodia para um melody para um melody para um melody para um melody para um melody, uma canção de ninar que se transformara em um hino de resiliência. Ricardo não conseguia desviar o olhar, sentindo as barreiras que construíu ao redor de seu coração desmoronarem, tijolo por tijolo, ao som daquela canção que representava tudo o que ele havia perdido, e tudo que talvez ainda pudesse encontrar. Quando a última nota suave se dissipou no ar, um silêncio profundo e reverente tomou conta do lugar por alguns segundos. Ninguém ousava quebrar o encanto daquele momento. Foi um silêncio carregado de emoção, compreensão e cura coletiva. Em seguida, o auditório explodiu em uma ovação estrondosa e comovida. As pessoas se levantaram, aplaudindo de pé, muitas delas com lágrimas escorrendo livremente pelos rostos. Não era um aplauso por uma performance talentosa. Era um reconhecimento da coragem, da dor e do amor que haviam sido compartilhados naquele palco. Miguel e Sofia se abraçaram, sorrindo um para o outro, aliviados e orgulhosos, banhados pela onda de calor humano que vinha da plateia. Eles haviam enfrentado o monstro do medo e saído vitoriosos. Antes que pudessem sair do palco, Sofia, a pequena e tímida Sofia, pegou o microfone com uma determinação surpreendente. Com a voz firme, ela tirou do bolso a velha partitura de Clara e a segurou para que todos vissem. "Nós queremos agradecer a Clara", disse ela. "Ela nos ensinou a música do coração. Ela disse que era a mesma música que a vovó dela cantava para nossa mamãe quando ela era pequena." A revelação atingiu Ricardo como um raio, uma descarga elétrica que iluminou todos os cantos escuros de sua mente. Naquele momento, todas as peças se encaixaram de forma devastadora. A governanta não era uma oportunista. Ela era o elo perdido com o passado de sua esposa, um elo que sua própria irmã tentara destruir. A mentira de Berta se desfez diante de todos. A verdade era tão simples, e ao mesmo tempo, tão poderosa. Clara não estava apenas cuidando de seus filhos. Ela estava preservando a memória de sua esposa, mantendo seu amor vivo através de uma canção que atravessou gerações. Berta, sua própria irmã, havia mentido descaradamente, movida por ciúmes e um desejo doentio de controle. Dr. Vega, com toda a sua ciência, havia falhado em ver o que estava bem na sua frente. A cura não estava em pílulas ou terapias silenciosas, mas no afeto. O plano deles, tão cuidadosamente construído sobre a desconfiança e o medo, havia se desintegrado completamente. Demolido pela voz de uma menina de 5 anos. Ricardo se sentiu o maior dos tolos por ter sido tão cego, por ter permitido que o veneno de outros o afastasse. Ele se levantou, ignorando completamente o olhar chocado de Berta e a palidez de Vega. Com passos firmes e decididos, ele caminhou em direção ao palco, subindo os poucos degraus como um homem em uma peregrinação. A plateia assistia, em silêncio novamente, testemunhando o clímax daquela história familiar que se desenrolava diante deles. Ricardo não se importava com os olhares. Ele só tinha olhos para seus filhos. Ele se ajoelhou no meio do palco e os envolveu em um abraço forte, apertado, um abraço que pedia perdão e prometia um novo começo.
E então ele chorou. Chorou abertamente, sem vergonha, deixando as lágrimas de arrependimento, alívio e um amor redescoberto correrem livremente pelo seu rosto. Aquele era o som de um coração se quebrando para poder se reconstruir. A cena era de uma força avassaladora. Um pai rico e poderoso conhecido por sua frieza que finalmente se permitia sentir, abraçando seus filhos sob os aplausos emocionados de uma comunidade inteira. Berta e Dr. Veiga permaneceram sentados, seus rostos como máscaras de pedra, a derrota estampada em cada linha de suas feições. Eles haviam sido desmascarados, não por uma acusação direta, mas pela verdade simples e inegável do amor. Sua teia de manipulação havia sido rompida pela pureza de uma canção. Aquele momento não era apenas sobre um show de talentos. Era a redenção pública de uma família, a cura de uma ferida que todos pensavam ser incurável. O silêncio na mansão Walker havia finalmente sido quebrado, e seu eco ressoava naquele auditório escolar. Ainda abraçado aos filhos, Ricardo olhou para o fundo do salão, e seus olhos finalmente encontraram os de Clara. Ela também chorava, mas seu sorriso era o mais radiante que ele já vira. Ele lhe deu um aceno de cabeça, um gesto carregado de uma gratidão imensa, de um arrependimento profundo e de um pedido silencioso de perdão que ela pareceu compreender instantaneamente. Naquele olhar trocado através da multidão, uma nova aliança foi selada, uma baseada em verdade e afeto. O poder na família Walker havia mudado de mãos, não para Ricardo ou Clara, mas para o amor que eles compartilhavam pelas crianças. A antiga ordem, baseada no medo e no controle, estava morta. Uma nova, baseada no coração, acabara de nascer diante de centenas de testemunhas. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. Nos bastidores, o ar ainda vibrava com a eletricidade da emoção. Crianças corriam por toda parte, pais distribuíam abraços, mas para a família Walker, o mundo havia se resumido àquele pequeno espaço atrás das cortinas. Ricardo se ajoelhou para ficar na altura de seus filhos, segurando seus rostos entre as mãos. Eu estou tão orgulhoso de vocês. Tão incrivelmente orgulhoso, ele disse, a voz ainda embargada. Vocês foram as pessoas mais corajosas que eu já vi. Vocês me ensinaram o que é coragem de verdade. Sofia sorriu, um sorriso que iluminou todo o ambiente. A Clara disse que a coragem é só o medo que decidiu dar um passo à frente. Ela respondeu, com uma sabedoria que não pertencia à sua idade, repetindo as palavras que a haviam guiado no palco. Clara se aproximou timidamente, sem saber se deveria interromper aquele momento íntimo. Ela carregava os casacos das crianças, pronta para simplesmente entregá-los e se retirar discretamente. Mas Ricardo a viu, e se levantou. Ele caminhou até ela, e por um instante, o tempo pareceu parar. Não havia mais a distância de patrão para empregada. Havia apenas um homem quebrado que estava sendo reconstruído pela bondade de uma mulher extraordinária. Clara, ele começou, a voz baixa e carregada de sinceridade. Eu não tenho palavras. Não existem palavras para agradecer o que você fez. Você deu aos meus filhos a voz que eles haviam perdido. E no processo, me devolveu o coração. Me perdoe, por favor me perdoe por ter duvidado de você, por ter sido tão cego. O senhor não precisa me agradecer, Sr. Walker. E não há nada para perdoar, respondeu Clara com sua humilde característica, embora seus olhos estivessem brilhando. Eu só fiz o que qualquer pessoa que ama estas crianças faria. O mérito é todo deles. A coragem estava guardada dentro de seus corações, esperando apenas uma canção para despertá-la. Ela então se virou para as crianças, ajudando Sofia a vestir seu casaco com um gesto maternal. Ricardo observou a cena, e uma clareza avassaladora tomou conta de sua mente. Ele havia passado anos construindo um império, medindo seu sucesso em números, enquanto o verdadeiro tesouro de sua vida murchava em silêncio.
Naquele momento ele soube que tudo precisava mudar, e a primeira mudança seria reconhecer o lugar de Clara em suas vidas. Clara, a partir de hoje, as coisas serão diferentes, ele disse, com uma determinação que ela nunca vira nele. Sua função nesta casa não é apenas cuidar da ordem, é cuidar de nós. Você não é mais uma empregada para mim. Você é parte desta família se nos der essa honra. As palavras pairaram no ar fresco da noite, carregadas de um peso e de uma promessa, que mudariam a vida de todos eles para sempre. Para Clara, aquelas palavras eram mais valiosas do que qualquer salário, mais preciosas do que qualquer joia. Era o reconhecimento de seu valor como ser humano, a validação de que o amor que ela doou havia encontrado um solo fértil para florescer. Ela apenas assentiu, incapaz de falar, mas seu sorriso dizia tudo. A família Walker estava, finalmente, completa. A viagem de volta para a mansão Walker foi imersa em um silêncio completamente novo. Não era o silêncio opressivo da dor, mas sim uma serenidade preenchida apenas pelo zumbido suave do motor e pela respiração calma das crianças, que adormeceram no banco de trás. Sofia dormia com a cabeça no ombro de Miguel, um sorriso ainda em seus lábios. Ricardo dirigia, as mãos firmes no volante, mas seu olhar se desviava constantemente para o espelho retrovisor, observando seus filhos, e depois para Clara, sentada ao seu lado. Ela olhava pela janela, as luzes da cidade, o rosto iluminado por uma tranquilidade contagiante. Pela primeira vez em anos, o carro não parecia uma carruagem fúnebre, mas sim um refúgio seguro, transportando os pedaços de uma família que finalmente começava a se reencontrar. Ao chegarem, a mansão parecia diferente, menos imponente e mais acolhedora, como se a alegria do auditório os tivesse seguido até em casa. Ricardo dispensou o Dr. Vega no dia seguinte, com um telefonema curto e definitivo, e informou a Berta que suas visitas não eram mais bem-vindas, a menos que ela viesse com o coração aberto e um pedido de desculpas sincero. Ele estava, finalmente, protegendo sua família não com dinheiro ou regras, mas com limites saudáveis e amorosos. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Ricardo sentou-se no chão da sala com seus filhos e Clara, não para desenhar, mas simplesmente para ouvir as histórias deles, para rir de suas piadas, e para estar presente. O mármore frio não parecia mais tão desconfortável. 5 anos depois, a mansão Walker era um lar vibrante e cheio de vida. As paredes que antes ecoavam o silêncio, agora ressoavam com risos, música e conversas animadas. A casa não era apenas o lar da família Walker, mas também a sede da Fundação Helena e Clara, uma organização de apoio a crianças em luto, inspirada na bondade de Clara e na memória da mãe das crianças. Ricardo, transformado, dedicava grande parte de seu tempo à fundação, usando sua habilidade nos negócios para garantir que o amor e o cuidado chegassem a centenas de famílias. Ele se tornara o pai que seus filhos sempre precisaram, presente, atencioso e carinhoso. A fundação se tornou um farol de esperança na comunidade, oferecendo terapia através da arte, da música e, acima de tudo, do afeto. Clara, agora uma avó do coração para Miguel e Sofia, era diretora honorária, compartilhando sua sabedoria e seu calor com cada criança que passava por aquelas portas. Graças ao trabalho incansável de todos, em uma década, a Fundação conseguiu duplicar o número de crianças beneficiadas, transformando a dor de uma única família em um legado de cura para muitas outras. O verdadeiro coração da mansão Walker não estava em suas paredes de mármore, mas nas vidas que foram tocadas e transformadas pelo poder da bondade, provando que o amor é a única riqueza que nenhuma fortuna pode comprar, e que o tempo jamais poderá apagar.